E aí, meu amigo, tudo bom? Boa noite, a graça e a paz. Amém, Deus abençoe. E aí, queridos, tudo bem? Essa noite a gente se falou um pouquinho ainda há pouco, né? E eu convidei vocês para fazer essa live, para falar um pouquinho do testemunho, do que aconteceu na vida de vocês, como é que estava a vida de vocês antes de vocês conhecerem Deus, e como que está a vida de vocês hoje, né? Fala um pouquinho sobre... Na verdade, deixa eu te apresentar, né? Esse é o Ebert, e essa... Deixa eu copiar aqui que o nome dela é um pouquinho difícil. É a Nais Nahara, Nais Nahara, né? Vamos, Eu vamos, ainda... vamos nos apresentar. Eu sou o Herbert Ih, Nahara. E eu sou a Nas Nahara do Ebert. que isso, que coisa boa! Que legal. Então, Ebert, vamos contar um pouquinho sobre como isso tudo começou? Sim. Na verdade, Vitor, foi até graça de Deus a gente ter conhecido você através daquele dia que eu estava em dificuldade pessoal com a minha esposa. Eu vi Uhum. você do nada, liguei e pedi. Não, entrei em contato com você por mensagem, pedi para você me ligar porque eu precisava de um apoio, de uma ajuda, de uma pessoa que estava de Cristo e que poderia me ajudar naquele momento. Então já tem, como a gente falou, 1 ano e 7 meses que a gente conhece e Deus tem restaurado cada dia mais a minha vida, o meu, a minha família diante que eu aprendi com você. Amém, amém. Assim, eu lembro, eu lembro do dia que você me ligou. Eu até me emociono um pouquinho porque, assim, a gente não se conhecia, né? Você me mandou uma mensagem no Instagram, né? Acho que foi até no meu Instagram pessoal. A gente nunca tinha se falado e você me mandou uma mensagem no direct. Eu lembro que não tinha nem foto, né? E você me mandou uma mensagem falando para eu entrar em contato com você, que você estava triste, né? E que se eu podia te ajudar de alguma maneira. E eu lembro assim que eu achei assim estranho porque estava sem foto. Se eu tivesse com foto seria uma coisa assim mais comum, né? E aí eu lembro que eu tirei um print, né? E mandei para um. Eu tenho um grupo dos meus amigos assim os mais íntimos mesmo, né? E só homens nesse grupo, né? E eu falei assim, mandei para eles, eu falei assim, cara, olha só o que está acontecendo, o que vocês acham? Vocês acham, pô, estranho, né? Vocês acham que eu devo ligar e tal? E aí eu lembro que um dos nossos amigos falou, não, pelo amor de Deus, cara, isso não liga não, liga não que isso aí é golpe. E hoje em dia, né, infelizmente, isso acontece realmente muito. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, mas eu lembro que eu senti algo de Deus naquele dia diferente. Eu realmente senti diferença e eu orei, eu falei assim, Deus, eu não tenho nada aqui a perder, é só o meu telefone, se é para eu ligar, então que você me coloque paz no meu coração que eu vou ligar para esse homem. E eu lembro que eu te liguei e você estava muito triste, mas muito triste realmente. E você falou, cara, você, desculpa, eu não te conheço, mas eu vejo suas postagens e eu queria uma ajuda, eu não sei o que fazer, eu tô a ponto de me separar, eu tô mal, eu tô muito mal no meu casamento. E a gente começou a conversar ali. E eu lembro assim que eu te fiz algumas perguntas, né, no que você fazia da sua vida, o que ela fazia da vida dela, o que estava acontecendo. Você começou a falar e eu lembro claramente do Espírito Santo falando no meu ouvido que eu podia me abrir ali para você, que eu podia, sabe, falar tudo que Deus tinha feito na minha vida, porque ia trazer esperança para a sua vida e não só isso, que Ele ia transformar a vida de vocês para transformar a vida de outras pessoas também. Eu senti algo muito forte naquele momento e a gente começou a conversar e eu lembro assim que você estava me ouvindo muito atentamente, muito, muito. E eu achei assim bacana porque geralmente
quando a gente vai conversar com alguns casais, a pessoa ela está sempre colocando a responsabilidade de algumas situações no outro. Mas, cara, e você não. Você falava o tempo inteiro, assim, não, eu estou entendendo. Até o meu contato no dia foi porque gente, uma empresa que precisa sempre sair para ficar fora, para dar atenção para os vendedores dela e, às vezes, para participar de reuniões na cidade que é a empresa dela. E naquele dia saiu e eu fiquei um pouco incomodado, enciumado com aquilo, coisas que o inimigo coloca na da gente, tirando a paz da gente. E até o que tinha acontecido, Vitor, foi que eu incomodei tanto ela na ida de Pequim até Uberlândia, que chegou ao ponto de não querer mais. Ela não me atendia, eu ligava, ela ficou uma semana lá e a gente sem conversar, e eu desesperado e não sabia fazer errado. Entendeu? Eu tinha feito as coisas instigada pelo inimigo e procurei a sua. Você me desse a sabedoria e me ajudasse naquele momento que eu estava sem mais o que fazer. Entendi. Eu tô rindo aqui, desculpa, acho que minha mãe entrou aqui na live e botou uma mensagem, mamãe tá vendo. Hora disso. Eu vi aqui. Um abraço para ela. Beijo, mãe. Essa aí é inventora de tudo aí, ó, fez minha vida. Foi isso, assim, e eu lembro disso que você conversou comigo, e realmente você estava assim, bastante atormentado, né? E dava para ver claramente que não era algo assim natural, eu sentia muito que era algo espiritual, porque você tinha tudo, assim, para estar o seu relacionamento dando certo, né? A sua esposa tinha acabado de ser promovida, não é isso, né? Sim. E você vinha, né? Você vinha trabalhando, a coisa vinha acontecendo, ou seja, Deus estava, na verdade, abençoando a vida de vocês, só que aquele medo, aquela insegurança estava atormentando a mente de vocês e era um momento que você deveria, na verdade, estar apoiando ela, você acabava com essa insegurança pressionando ela ainda mais, né? Sim. É isso, né? Isso. Mas eu imagino como é que também foi difícil para você, né? Conta um pouquinho aí. A base do nosso relacionamento sempre foi o amor que a gente tem um pelo outro, né? Eu tenho claramente, sempre foi Deus que preparou ele para minha vida. E a gente é extremamente tentado, né? Como a gente não estava na presença do Senhor, como a gente não ia na igreja, a gente ainda não conhecia verdadeiramente isso, o inimigo usava demais o relacionamento. Né? A gente brigava com muita frequência, era muita insegurança, era muito ciúme. E eu acabei rindo, né? Porque eu também não tinha entendimento que era o momento de estar junto, de eu abraçar mais, né? De eu demonstrar mais o amor. E ele falou desse contato com você, eu só fiquei sabendo um pouco depois. E o interessante foi que nesse treinamento que eu tive, que eu precisei ficar em Uberlândia, eu tive uma pessoa, uma amiga, ficou no quarto comigo, e ela é da Bahia, e ela falou comigo, falou assim, vamos na igreja? Tem uma igreja aqui perto, e a gente foi na Lagoinha. Lá no treinamento? Lá no treinamento. Olha isso eu não sabia. Não. E aí, a gente chegou na igreja e ela falou assim, Nazara, você tá sentindo alguma coisa diferente? Eu tô sentindo como se eu tivesse vindo aqui a minha vida inteira. Estou extremamente acolhida. E me fez muito bem, né? Uma igreja que eu me senti realmente acolhida. Diferente de outras que eu já tinha frequentado. E aí, quando eu tornei para casa, né? O Ebert tinha ido na igreja, tinha buscado
orientação, ajuda. De um pastor de lá da igreja. Na verdade, Vitor, um amigo que a gente conhece aqui em Betim, ele é da igreja da Lagoinha de Betim. E ele sempre falava comigo, vai lá na igreja, vai lá na igreja. E eu nunca tive, sabe, aquele interesse de ir por ele chamar. Aí a gente só vai, Vitor, quando as coisas chegam ao extremo, que a gente fala assim, agora já não dá mais, a gente tem que mudar e a gente tem que fazer conforme as coisas vão ser. Aí procurei um pastor lá que era de confiança dele, que é o pastor Zaqueu, que sempre me apoia, tudo que eu preciso, eu conto com ele, entendeu? E através dele, a gente passou a frequentar a Igreja Lagoinha de Betim. Hoje é onde é a nossa casa de Deus. Eu estava rindo enquanto a sua esposa falava, porque eu não sabia dessa história, que quando ela estava no treinamento, ela foi lá na Lagoinha também, né? Isso eu não sabia. E eu estava lembrando que na nossa conversa no telefone, eu perguntei assim, tem alguma Lagoinha por aí? Quando você falou que morava em Minas. E aí você falou, tem. Eu falei assim, é muito longe da tua casa? Você falou, não. Eu falei assim, cara, faz o seguinte, vai na Lagoinha, cara. Vai na Lagoinha, busca as pessoas de lá, eles vão te ajudar. Sabe, você vai fazer curso de casais e as coisas vão mudar. E eu não tinha a menor noção disso, tudo que estava acontecendo, que ela estava indo lá também nessa igreja já, né? Cara, é o que eu falo, né? Eu senti realmente, assim, naquele dia de Deus, e eu acho que isso é comprovação, né? Porque, assim, como é que pode seria uma coincidência assim tão grande, né? Não existe isso, né, cara? E aí depois, quando eu voltei, a gente foi junto, né, da igreja, e a gente passou a tá? E na outra semana, eu conversando com essa amiga, e falei assim, você não acredita? Eu cheguei aqui, o Weber me chamou para a igreja, e na Lagoinha. Ela, nossa, que bênção, tá vendo? Deus tem um propósito muito grande na vida de vocês dois e tal. E tanto é que ele tem trabalhado, deixa Deus agir e tal. Então, assim, nos momentos de dificuldade mesmo, né? A gente tem que realmente ouvir o chamado, né? Ouvir o Espírito Santo e deixar ele agir, realmente. A gente vai falar assim do momento de transformação, essa transição, né, que foi quando vocês começaram, por exemplo, a buscar Deus no relacionamento de vocês, né? Foi na Lagoinha, mas claro, poderia ter sido de outras igrejas. Eu falei até da Lagoinha porque eu sou da Lagoinha daqui do Rio, né? Então, assim, eu conheço o ministério, principalmente de casais da nossa igreja, e eu sei que realmente é transformador, mas eu sei que muitas, inúmeras igrejas também abençoam muitas vidas, óbvio. Mas, assim, só para as pessoas entenderem, né? Porque, assim, eu acho que quando a gente está num relacionamento e está acontecendo muitas coisas ruins no nosso casamento, a primeira coisa que a gente pensa é no divórcio. A gente está cansado, está sobrecarregado. E, assim, a gente está no meio de uma pandemia, tá? Existe essa situação da quarentena. E, atualmente, está tendo mais divórcio. Muitas pessoas estão se separando. Eu li uma matéria, cheguei até a fazer um vídeo sobre isso, que na China, por exemplo, aumentou 70% o número de divórcios depois da quarentena, depois daquela situação lá que eles ficaram confinados. Por quê? Porque os casais eles não estavam acostumados a ficar tão próximos. Falta conhecimento nesse momento da parte de Deus para entender sobre a comunicação, para entender sobre o papel de cada um no casamento, para entender sobre a questão da linguagem no relacionamento. Então, assim, muitas pessoas estão tendo conflitos e, às vezes, nesse momento, a pessoa fala assim, não, eu vou jogar tudo pro alto, eu não quero saber mais disso porque eu não aguento mais. E, assim, eu queria que as pessoas entendessem que hoje a gente está contando aqui, a gente vai contar mais do que Deus tem feito na vida de vocês, mas, assim, que elas consigam olhar para vocês e falar assim, é possível sim. Porque, assim, essas pessoas que estão aqui contando testemunho do que Deus está fazendo na vida delas, há 1 ano e 7 meses atrás, não é tão distante assim, estavam passando por uma situação completamente diferente do que está passando hoje. Se aconteceu com eles, por que não vai acontecer comigo? Então, assim, eu queria que vocês explicassem como que estava realmente a situação. Estava tendo essa situação da viagem, né? Mas, assim, como é que estava o relacionamento, o amor de vocês?
Existia realmente muitas brigas? Vocês estavam a ponto de se separar? Como é que você estava pensando nessa situação? Como é que vocês estavam? Para as pessoas entenderem o caminho que a gente chegou até aqui. Realmente isso aconteceu. Igual, por exemplo, quando a gente mudou para cá, a gente veio de Itaú, ela foi promovida e precisou de ser transferida aqui para Belo Horizonte, porque é onde é a região que ela é gestora, entendeu? Então, a gente deixa o inimigo buscar a gente de uma certa forma que, se a gente não se precaver, a gente acaba se entregando a ele. Então, qualquer coisa que ela fazia era discussão, ela saía para fazer o trabalho dela, eu ficava preocupado, e na hora que ela chegava era discussão. Então, o casamento realmente estava muito complicado, muito problema. Eu não tinha nada, eu não tinha paciência, qualquer coisa era motivo de discussão, que ia separar. Porque a gente quer o mais fácil, né? Que é a separação, cada um sexo a vida tem mais o que... Por quê? Porque você tentar resolver, tentar ficar bem, tentar procurar de outra forma, às vezes tem um pouco de desgaste, às vezes tem um pouco de demora de tempo, mas a gente não quer fazer isso. É o que a gente está sempre fazendo. Buscar a Deus por todas as coisas, que o resto se acrescentará. É onde a gente tem buscado a Deus, entendeu? Qualquer coisa que acontece, que vai ter uma discussão, a gente primeiro pensa, para depois a gente ver se aquilo vale a pena, entendeu? E para você, Nahara, como é que estava essa situação na época? Qual era o seu sentimento naquela época, assim? O sentimento que a gente tinha, apesar de um gostar do outro, era que aquele relacionamento não era o que a gente queria, né? A gente não queria estar o tempo todo discutindo. A gente brigava praticamente todos os dias ou toda semana. E eu, mais ainda, eu falava que queria, que não queria, eu queria separar, eu queria seguir meu caminho, eu não queria viver daquele jeito. E era muito difícil, né? Ele não conseguia ter paz quando eu saía, né? Então, se ele me ligava, eu não atendia. Se eu demorava para chegar, era briga. Então, era muito pesado mesmo. Entendi. Às vezes, assim, a gente não entende, né? Porque, por exemplo, no meu relacionamento também, eu amava muito a minha esposa também me amava muito, e às vezes a gente acha que isso é suficiente. Mas não. Se vocês forem parar para pensar, em tudo na nossa vida a gente estuda, a gente busca, por exemplo, um empresário, quando ele vai abrir um negócio, ele estuda sobre o negócio, né? Ele passa ali horas do dia dele tentando aprender mais sobre aquela situação, ele estuda um pouco sobre os funcionários, sobre marketing, sobre como ele pode aumentar as vendas, potencializar o negócio dele. E no relacionamento, a gente simplesmente não faz isso. A gente acha que a gente ama uma pessoa e a coisa simplesmente vai dar certo naturalmente, né? Mas a gente sabe que as coisas não funcionam assim. Então, assim, o que acontece, e que aconteceu na minha vida, também aconteceu na vida de vocês através da igreja, foi que vocês começaram a ter entendimento, vocês começaram a buscar ferramentas da parte de Deus que nos conhece, nos formou, conhece o coração do homem, conhece o coração da mulher, né? E nos ensinando a entender um pouco melhor como administrar melhor o relacionamento, como administrar melhor a comunicação e tendo sabedoria para a gente viver uma vida realmente de paz. Eu sempre costumo dizer que, sim, não vai existir nenhum casamento perfeito. Não vai, é impossível. A gente realmente vai ter problemas, a gente vai ter discussões, sim, mas a gente pode ter um relacionamento saudável. Então, quando a gente entende isso, quando a gente começa a buscar essas ferramentas, muda completamente o nosso relacionamento. Eu vou dar me deu branco aqui. Vou falar para vocês, por exemplo, de um caso que aconteceu comigo, né? Eu lembro um dia
que depois de cursos de casais, a gente está ministrando, aquela coisa toda, né? Aprendendo muita coisa. Eu lembro que a gente estava muito bem, eu e minha esposa, e do nada ela me mandou uma mensagem assim de manhã. Você vê, né? Que o casamento é o que eu falo, ele é saudável, ele não vai ser perfeito. Né? E ela mandou assim: quer saber? Eu tô de saco cheio de tudo. Ela me mandou uma mensagem, eu olhei assim de manhã, eu estava trabalhando, falei, nossa, não entendi nada. A gente estava numa semana, até então, ótima, as coisas estavam acontecendo assim, perfeitas. E minha bateria está acabando aqui, do fonezinho. Vou tirar o fone. Vocês estão ouvindo aí? Tá ouvindo? Então eu não entendi nada do que estava acontecendo, por que ela estava me mandando aquela mensagem. E eu lembro que eu peguei o WhatsApp e comecei a responder para ela. Eu falei assim, poxa, amor, caramba, o que é isso? Tô entendendo nada, pô, a gente é tão amigo, a gente é tão próximo, a gente está tão bem. Por que você está falando isso? Mas na hora, antes de eu mandar a mensagem, o Espírito Santo me lembrou de uma coisa que eu tinha aprendido em cursos de casais, né? Que era sobre linguagem relacional e linguagem tópica. Na hora eu parei para pensar assim, falei, caramba, linguagem relacional e linguagem tópica. Aí eu parei assim, parece que Deus abriu um cenário na minha frente para eu entender o que estava acontecendo. E eu lembrei assim, cara, calma aí, hoje é dia 17. Dia 17, eu acho que Fernanda está ficando de TPM. Lembrei do dia que ela começou ali a ficar de TPM. Lembrei que aquela semana estava um calor absurdo e ela estava estudando 10 horas por dia para fazer a prova dela. E aí eu falei assim, cara, eu fiquei, sabe, abriu assim, expandiu a minha mente para os olhos para ela, né? E eu comecei a entender que aí eu falei assim, cara, o que está acontecendo na verdade na vida com Fernanda é o seguinte, é que ela está pedindo socorro. Só que eu não estava entendendo. Só que ela estava fazendo isso na linguagem relacional. Como é que funciona isso? E a gente geralmente entende na linguagem tópica. O que ela estava querendo dizer, ela estava querendo chamar minha atenção para dizer assim, Tia, me ajuda. Você não está vendo que eu estou sofrendo? Eu estou de TPM, essa semana está um calor do caramba, eu estou estudando aqui, e, poxa, você pode me ajudar um pouco mais? Mas não, na linguagem tópica, eu imaginei o seguinte, que ela, na verdade, queria se separar, que ela não aguentava mais, mas, na verdade, não era isso. E aí eu parei, eu excluí a mensagem, mandei uma mensagem assim, amor, me perdoa. Se eu estivesse no seu lugar, eu também pensaria a mesma coisa. Afinal de contas, poxa, está um calor, você tem estudado tanto, você está de TPM, o que eu posso fazer para te ajudar mais? Eu lembro assim que foi instantâneo. O teor da mensagem mudou completamente. Ela me mandou, poxa, caramba, eu preciso que você me ajude. Sabe, tá cheio de coisa para fazer, eu preciso que você lave uma louça. Eu preciso que você varra a casa, você sabe que eu sou cheio de alergia. Olha isso. É simplesmente o quê? A gente tem um conhecimento. Eu não fazia ideia disso antes. Então, se fosse antes de eu ter esse conhecimento, provavelmente eu ia conversar com ela falando o seguinte, poxa, por que você está fazendo isso? Pô, a gente é tão amigo. E ela ia entender o seguinte, que eu não entendo os sentimentos dela. E o que acontece? Quando a gente não tem esse conhecimento, a gente precisa entender o seguinte, é como se ela fosse os Estados Unidos, eu fosse a Alemanha, ela tivesse armada, eu tivesse armado, vamos pensar assim, e ninguém dá o primeiro tiro. Só que existe um vendedor de armas por trás disso. Esse vendedor de armas é o diabo. Enquanto nenhum dos dois dá o tiro, ele dá o primeiro tiro, porque o primeiro tiro já é suficiente. Então, na comunicação do casal, principalmente nessa situação da linguagem relacional e da linguagem tópica, é onde ele mais usa para que a gente tenha conflitos no nosso relacionamento. Então, por ter esse conhecimento, naquele momento, eu falei assim, você não vai me pegar, não. Eu já entendi. A minha esposa está precisando de ajuda. Então eu vou pedir perdão e vai ficar tudo bem. Quando eu cheguei em casa, ela estava feliz porque eu tinha entendido o momento dela. Ela estava feliz porque eu reconheci que eu não estava prestando atenção naquela semana o quanto ela gostaria que eu estivesse prestando. E aí, para a gente que entende sobre isso no mundo espiritual, a gente fala que o diabo perdeu mais uma vez. E é isso, quando a gente tem o conhecimento e a gente coloca esse conhecimento em prática, ele perde o tempo inteiro. A palavra diz que a gente precisa ter conhecimento, né? Que o povo perece por falta de conhecimento, e é justamente isso. A gente precisa ter esse conhecimento. Quais chaves assim que vocês aprenderam no relacionamento, no casal? Eu sei que vocês já fizeram muitos cursos, eu sei que, poxa, vocês têm
aprendido muitas coisas, tenha inclusive ajudado outras pessoas também. O que vocês têm aprendido assim que vocês podem colocar aqui para a audiência, para eles verem que é importante a gente ter esse conhecimento? Vitor, a coisa assim, mais surpreendente é o quanto Deus é bom para a gente. A gente veio para cá, como eu te falei, e a gente morava de aluguel. A partir do momento que eu passei para Lagoinha, cara, Deus fez uma transformação na nossa vida que deu para a área onde a gente mora hoje, entendeu? A gente saímos do aluguel para seguir uma... hoje tem passados os vários momentos das nossas vidas. E através disso aí, outras pessoas que a gente conhece, vai falando das coisas boas que Deus tem feito na vida da gente para ver se a gente possa ajudar de qualquer forma, entendeu? Então, tem sido muito satisfatório tudo isso que aconteceu através de você, através das coisas que você me instruiu para fazer e reconquistar tudo isso que eu reconquistei, entendeu? Então, grandes glórias a gente tem pelo Senhor que a gente serve. Amém. Glória a Deus. É bem isso que você falou, né? A gente resolve compartilhar desse amor e a gente acha que isso basta. Só que, assim como qualquer área que a gente deseja seguir, a gente precisa conhecer. Hoje, até o que a gente faz, quem inicia ele para a gente é a Norma e o Claudinho, é sobre esse livro aqui, ó, As 5 Linguagens do Amor. As 5 linguagens do amor cortou um pouquinho. As 5 linguagens do amor. Aham. É do Ministério da Aliança? Esse é o Ministério da Aliança? Esse livro? É do Kay Grewal. Isso, o livro o curso que a gente faz é sobre as 5 linguagens, né? O pessoal a Norma e o Claudinho que ministra. Ele é um livro dividido em 7 encontros que a gente está aprendendo a conhecer um ao outro, né? O meu jeito de querer carinho, querer a demonstração do carinho do Herbert, muitas das vezes é diferente da dele, né? Então, a gente tem trabalhado isso junto, né? Tem aprendido a entender como que eu posso demonstrar esse carinho por ele, né? Através do tempo de qualidade, através das palavras de afirmação. O que a gente quer hoje, Vitor, é estar sempre com o tanque cheio, com as coisas que a gente faz bem um para o outro. Então, essa semana a gente está na leitura do livro e a gente tem algumas tarefas para fazer em casa, que é palavra de afirmação. Por exemplo, fazer um bilhetinho, deixar em algum lugar, ela vai mexer e vai achar. Então, essa semana, na minha gaveta de cueca, eu encontrei este aqui. Estava lá com palavras de afirmação. Então, cada dia a gente tem aí. Tem outros que ela foi deixando para mim, entendeu? Que eu fiz para ela. Alguns. Ó, este foi eu. Nossa. Que legal. E eu imagino que para vocês a quarentena está um pouco mais leve, né? Justamente, né? Esse tempo que às vezes muitos casais estão tendo dificuldade de ir junto, de dividir tarefas, de passar por momentos
de angústia, de ansiedade, né, como a gente está passando, a gente pode dizer que esse curso foi, assim, um divisor de águas no nosso relacionamento, né? A gente aprendeu a respeitar o tempo do outro, a demonstrar o carinho da forma que o outro precisa. Então, é muito importante, como você falou, independente de qual igreja, é muito importante para o casal estar buscando as ferramentas que ele vai conseguir ter sucesso no relacionamento, né? Claro, com o direcionamento de Cristo, tá na presença do Senhor, né? E sim, é possível essa restauração, né? O nosso relacionamento hoje, ele é extremamente diferente do que era antes, né? Para chegar perto, dizer, olha, eu errei, me perdoa, mesmo chegar perto dele e dar um abraço, né? Olha, eu tô aqui, vai dar tudo certo. Ele tem um dia difícil no trabalho e aí às vezes chega aqui um pouco alterado, né, da dificuldade. Ele precisa de um abraço, ele precisa do meu apoio, do carinho. E o que mudou nisso tudo? Hoje ele é bem presente no trabalho, né? Quando eu saio para viajar, ele poderia ir muito para acompanhar. Ele me ajuda nas tarefas do serviço, em algumas atividades. Então, isso faz que eu encho o tanque dele, né? E ele também enche o meu. E isso tem muito bem na nossa vida. É um motivando o outro, né? O casamento, na verdade, deveria ser visto mais com, assim, a pessoa que a gente mais deveria ter intimidade, que a gente mais deveria torcer realmente, né? E ser motivador, às vezes a gente não é por falta de conhecimento. Eu costumo falar com algumas pessoas assim, e eu sempre falo assim, troquem o fardo com Jesus. Por exemplo, eu vejo aqui mesmo nesse Instagram, nesse perfil, 60% do público desse perfil aqui são mulheres. E eu vejo as mulheres muito cansadas, sobrecarregadas emocionalmente, sabe, tristes realmente com tudo que acontece com o relacionamento. E o que acontece? E eu vejo que elas estão sempre tentando, se concentrando em mudar as ações do outro. Mas eu sempre falo, olha, troca o fardo com Jesus. Ao invés de você olhar mais para o defeito do outro, para você olha mais para você no que diz respeito aos seus próprios defeitos e tenta olhar um pouco mais para as qualidades do outro no que diz respeito ao outro. Em vez de você potencializar os defeitos dele, troca o fardo com Jesus, se aproxima de Jesus, invista na sua mente, no seu conhecimento, na intimidade com Deus, que Deus vai transformar a sua vida de tal maneira que o outro não vai ter como não ser alcançado. E, às vezes, a gente foca muito nos defeitos das pessoas e a gente não foca nos pequenos progressos. Às vezes, um relacionamento tem partes que as coisas vêm mudando, mas a gente está sempre, o tempo inteiro, com desconfiança, olhando, questionando, jogando situações na cara. Às vezes, o outro está tentando realmente mudar e, ao invés da gente olhar e potencializar isso, falar, olha, legal, estou gostando disso que você está fazendo. Poxa, antes você não fazia, mas, pô, você fez hoje, me agradou. A gente, nesses momentos, a gente se cala. E a gente só aponta os defeitos o tempo inteiro. E isso é um perigo, porque quando esse outro acredita que ele é aquela situação, ele não muda mais. Porque começa a mexer a nível de identidade, a nível de caráter. Que quando a gente não entende que nós não somos aquilo, que nós estamos sendo aquilo, a gente começa a olhar para a gente com desejo de mudança. Quando a gente conhece Deus, por exemplo, e a gente se coloca numa posição de condenado, a gente está fardado ao fracasso. Mas quando eu olho para a mensagem de Jesus e eu falo assim, apesar de pecar, apesar de errar, apesar disso tudo, ele já me perdoou, ele me amou, e a palavra diz que eu sou santo, que eu sou filho, que eu sou próspero, eu começo a entender que, na verdade, eu sou uma pessoa assim, e eu começo a sentir o desejo de mudança. E aí isso vai potencializando e eu vou querendo ser transformado.
Acho que no casamento, isso, por exemplo, que vocês fazem, de que vocês falaram de encher o tanque, é um pouco disso. Você sabe o que você precisa fazer para ajudar, para abençoar o seu marido, assim como ele sabe. Mas muitas vezes a gente não faz isso. E hoje vocês aprenderam e vocês estão fazendo isso. E quando você faz isso, quando você elogia o Herbert, eu tenho certeza que ele pensa assim, cara, eu quero ser mais para ela. Então, eu vou focar menos aqui nos meus defeitos e eu vou entender que eu preciso melhorar ainda mais, porque receber um elogio dela é maravilhoso. Eu amo receber um elogio da minha esposa. E a gente não faz isso constantemente, a gente faz questão de potencializar o defeito do outro. Isso é muito triste, infelizmente a gente faz isso o tempo inteiro. Hoje eu vejo vocês fazendo isso completamente diferente e acho que isso também tem dado resultado na vida de vocês. Com certeza. Tudo que a gente busca para valorizar um ao outro e melhorar para que o casamento não caia nas mãos do Satanás, a gente tem que buscar, né, Vitor? Por exemplo, nas tarefas da casa, o que eu posso fazer para ajudar que ela tenha um pouco mais de tempo no trabalho, dar mais atenção no trabalho, ou dar mais atenção para as crianças, para aliviar as tarefas do dia a dia, eu tenho buscado, e todos os que puder fazer isso para sua esposa, eu acho que seria muito importante. Muito importante. Muito importante. A Bíblia diz que as nossas esposas são o vaso frágil, né? A parte mais emocional. E eu acho que é uma honra para nós, homens de Deus, quando a gente entende que a gente deve cuidar desse vaso frágil, que a gente deve cuidar das emoções dela. Eu ia até fazer uma postagem essa semana que eu brincando que eu estava lavando a louça, eu ia botar assim, homens, se vocês querem admirar ainda mais as suas esposas, lavem a louça, façam a comida, limpe o fogão, limpe a casa. Porque, sabe, é ensurdecedora, que é uma loucura o que elas fazem. Cuidar da casa como as mulheres cuidam é um absurdo, porque é quase que como se estivesse enxugando gelo, o serviço não acaba. Isso estressa qualquer pessoa. Isso estressa. Então eu brinco e falo assim, valorizem as suas esposas, cuidem dos seus lares, façam mais por elas, porque isso se torna um prazer para a gente. Hoje eu faço com uma alegria no meu coração, porque eu vejo que quanto mais eu me entrego, mais eu estou cumprindo o meu papel, mais eu estou cumprindo o meu propósito, e isso me traz uma alegria muito grande. E, claro, o nosso casamento fica cada vez melhor. Vitor, muitas das vezes, casamento vai por machismo dos homens. Homens acham que mulher não tem que ter um carinho. Eu, por exemplo, eu sou um marido babão, eu gosto de bajular ela. É café na cama. Mesmo? É mesmo? Ontem mesmo até preparei uma surpresa para ela. A gente está cansado da semana e tal. Falei, hoje eu tenho que fazer uma coisa diferente para mim valorizar minha esposa. Preparei para ela uma massagem toda nível de mulher, de um homem que merece o carinho dela. Enchi o dela todinho com essa massagem, com esse momento ontem à noite, entendeu? E tenho certeza que ela ficou grata por mim, porque eu tenho que fazer para ela as coisas que eu vou agradar ela, entendeu? Eu não tenho que fazer as coisas que eu vou te agradar. Exatamente. Tudo isso, se eu fizesse o seu relacionamento, eu acho que não teria divórcio, não teria separação, não teria traição. Exato. E não custa nada demais, né, Nasnara? Fala aí, você gostou, foi muito bom e não custa nada demais. Ótimo, a pessoa que você ama e você quer para a sua vida inteira, te reconhecer, né, e te reafirmar esse amor é muito importante, porque hoje, no nosso relacionamento, a única resposta que a gente tem é que a gente quer para sempre um para o outro, né? Até que a morte, Deus nos. Então, a separação, ela
não é uma alternativa que a gente tem. A gente tem só o certo. Então, vai ter dia, vai ter aquele dia que não tá bem e tal, mas é um respeitando o outro, é um outro, né? E buscando mesmo tá junto, essa felicidade. Cortou um pouquinho. Verdade. Não mas se o relacionamento, a culpa é 100% minha e a culpa é 100% do meu companheiro. Né? Então, é assumir onde está o erro. E mesmo que não seja eu, né, errado naquele momento, é próximo, é estar junto, é compreender, porque quando a gente tenta fazer melhor pelo outro, é o que você falou, o outro quer fazer melhor por mim. E eu acho que essa é a base do relacionamento, né? O pensar no outro, em comunhão, e estar buscando fazer o melhor pela família, né? Nós, pela casa, e aí reflete todo mundo. Porque, assim, quem nos conhecia atrás, né, conhecidas, até pessoas próximas, duvidavam, às vezes até criticavam. E hoje, quando eles veem a gente, o olhar é diferente, né? Ver que a gente está formado e estamos aprendendo, né? A gente deu esse curso e, em nome de Jesus, a gente vai fazer vários que a gente quer cada vez mais estar na presença do Senhor, para justamente aprender sempre a melhorar o melhor pelo nosso relacionamento. E o importante é que a gente foi para o curso, foi para a igreja com o coração aberto, né? Com o coração transformado, e tem deixado realmente o Espírito trabalhar nas nossas vidas. Amém. E uma coisa que você falou que é importante para você ver o nível que a situação chega, do entendimento, é que, por exemplo, vocês hoje podiam estar satisfeitos, vocês podiam olhar e falar, não, poxa, perto de quem nós éramos, a gente está muito bem e está tudo ótimo, mas não. O nível de importância que vocês dão para isso hoje, que você mesmo está falando que vocês não vão parar, que vocês querem mais. Por que isso? A gente entende que, eu até falo, eu tenho uma frase que eu falo que um casamento bem resolvido não era um lugar a que se chega, é uma jornada que se vai junto. E esse junto é com Deus. É humanamente impossível a gente chegar a 100%. Então, essa jornada ela precisa ser leve. E para ser leve, a gente tem que ter Jesus na nossa vida. Para ser leve, a gente tem que ter Espírito Santo ministrando sobre a nossa vida o tempo inteiro, nos mostrando o caminho. E é isso, a gente continua nessa busca, continua progredindo. Né? E uma conversa que a gente teve, eu e o Herbert, a gente falou sobre isso. A gente falou assim, cara, é importante que você entenda o que você está aprendendo, o que a gente está conversando aqui hoje, mas que vocês nunca parem. E ele ouviu isso. Ele ouviu e ele colocou isso em prática. É por isso que vocês chegaram aqui hoje. Porque durante esse 1 ano e 7 meses vocês não pararam. Porque vocês deram importância que mais vale em tudo que vocês têm é o relacionamento de vocês. Ele é o seu primeiro ministério. Ela é o seu primeiro ministério. E isso é uma coisa que tem que estar dentro do nosso coração o tempo inteiro. Tem que estar o foco da nossa vida, tem que ser isso. A partir disso, tudo flui. Tudo flui. Assim como aconteceu na minha vida. Quando eu não tinha esse entendimento, a minha vida dava errado o tempo todo. Quando eu entendi que a minha esposa era o meu primeiro ministério, e a gente começou a entender o que Deus queria para a nossa vida fluiu no sobrenatural. Eu tenho vivido nessa pandemia, eu até brinco com uma lua de mel nova. Eu tenho vivido nessa pandemia coisas assim inacreditáveis no âmbito financeiro, que é assim, eu acho um absurdo o que está acontecendo. Eu não tenho explicação. Só vocês terem, eu não consigo explicar. Eu estava há 4 anos atrás completamente falido.
Eu tinha acabado de quebrar uma empresa, eu estava mal. E hoje a minha vida financeira mudou totalmente. E isso não é fruto meu. Isso é fruto de eu entender os princípios de Deus, colocar o meu casamento em primeiro lugar, colocar a vontade de Deus em primeiro lugar e começar a praticar tudo que a gente aprendia junto com a minha esposa, junto com ela. Aí sim a bênção cai sobre nós. O problema é que às vezes a gente vive dentro do casamento com a mente completamente distintas. Cada um tem um sonho, cada um tem as suas vontades, cada um faz o que quer. E Deus não está nessa coisa. Deus está em honrar o casamento com os dois com a mesma visão. Sabe? E cada um, na verdade, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que o casamento é isso, é uma só carne. E a partir do momento que vocês entenderam isso, aconteceu o que aconteceu. Vocês compraram um carro novo, vocês compraram uma casa nova, vocês casaram, né? Que vocês ainda não estavam casados. Olha quantas coisas aconteceram. E hoje vocês são testemunhos. Um lugar onde era vergonha, Deus fez um lugar de dupla honra. Por isso que as pessoas olham para a vida de vocês hoje e falam assim, Deus existe. Porque eu conheci o relacionamento deles. Eu via o relacionamento deles. Pessoas que falavam do relacionamento de vocês hoje estão tendo que se calar. Com certeza essas pessoas são capazes de pedir conselho para vocês hoje. Porque vocês colocaram os princípios de Deus em prática. Porque vocês entenderam a importância de colocar esses princípios em prática. É por isso que está acontecendo tudo isso na vida de vocês. E eu falo assim que Deus ele não faz em nós para parar em nós. Ele vai fazer em nós para fazer através de nós. As nossas lágrimas, elas vão servir de águas um dia para quem está no deserto. E é isso que vai acontecer na vida de vocês. E já tem acontecido isso. O Herbert me falou que vocês já têm ajudado pessoas já têm chegado até vocês. E eu creio que isso não vai parar, isso vai ser um ministério que vai ser aberto. E eu queria, assim, até falar sobre isso. O que vocês desejam como ministério junto? O que vocês têm pensado? O que Deus tem colocado no coração de vocês? É de realmente ajudar pessoas, ajudar casais, trabalhar com casais? Sim, como a gente tem aprendido muito com esse curso, até depois, se você quiser mandar um abraço para a nossa professora, ela está assistindo, tá? Qual o nome dela? Norma. Ah, Norminha. Norminha, você está ensinando muito bem, hein? Que bênção, prazer ter você aqui. É uma honra também ter você aqui, ver que você também está disponível para abençoar essas vidas aí. E com a graça de Deus, você ajudou a transformar esse casal aí. Estou muito grato pela sua vida. Então, Vitor, através desse curso que a gente está fazendo, a gente vai prosperar em outros e mediante isso, o que Deus provê na vida da gente, a gente vai estar disponível para, sim, ajudar as pessoas que precisar do nosso apoio, que a gente puder fazer alguma coisa, tirar esse que a gente tinha no início do nosso casamento, do início da nossa conversa, a gente teve que você foi da pessoa que me ajudou a reconquistar isso. Então, Deus é maravilhoso. Através de você, eu estou cada dia me aprofundando mais. Igual, por exemplo, às vezes no domingo ela está dormindo, eu deixo ela descansar um pouco, saio cedo, vou para a igreja, filmo no Instagram, faço uma live no Instagram. Só ela está assistindo, mas é o que eu queria. Deus ele esteja comigo lá, mas pela live ela está me acompanhando no culto. Isso aí, né? Dos domingos na parte Vocês vão juntos. Isso aí, sigam em frente, sempre olhando para a vontade de Deus na nossa vida. E logo, logo vocês estão aí com certeza fazendo mais ainda. Falta um minutinho para a nossa live terminar. E eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem para quem vai assistir essa live, para que essas pessoas tenham esperança. O que vocês podem falar? O que vocês podem passar para essas pessoas que às vezes estão na quarentena, estão passando por alguns problemas e que traga esperança para que eles continuem, para que eles não desistam? Tem um minuto. Vitor, o que eu tenho a falar é o seguinte, que todos que tiver a fé que a gente teve e que a gente tem,
vão conseguir sim recuperar e renascer no Senhor. Então, confie, acredite que, como eu acreditei e restaurei meu casamento, as outras pessoas podem confiar, podem acreditar que isso tem como acontecer. Amém. E você, Nayara? E mulheres, sejam submissas ao seu marido, né? O amado de Deus. A gente acha que nesse tempo agora tem que estar acima ou não aceitar. A questão não é nem a questão é ao lado, né? É extremamente importante que a mulher ela entenda que o homem da casa é o esposo dela, né? E tenha isso no seu coração, e não faz dela inferior. Ela pode ter lugares, né? Ela pode ter... diminui o fato de eu honrar meu marido, de eu ouvir a voz dele, de eu estar anos junto com ele, não me faz inferior, muito pelo contrário. Isso só edifica o nosso pensamento. Então, esse é, né, para as mulheres. Mulheres, escutem seus maridos, sejam a dele e o marido que você tem em casa. Amém. Gente, poxa, muito, muito, muito obrigado por esse momento, a disponibilidade de vocês. Só tenho a agradecer a Deus por fazer parte desse processo. Guardo isso com o meu coração com muita alegria e, devido à graça de Deus, eu ter participado disso aí. Eu torço muito pela vida de vocês, que vocês cada vez mais cresçam, se conectem com pessoas que têm o